Hello, everybody. Good afternoon. Sejam bem-vindos para mais uma aula de inglês. How are you today? Como é que vocês estão hoje? Contem aí para ti se vocês estão bem, tá todo mundo legal, todo mundo com saúde. Então, vamos lá aqui, let's begin, tá? Vamos começar com a nossa correção da atividade que eu pedi para vocês fazerem na aula passada, na página 38 e 30, não, desculpa, página 36 e 37, tá bom? Então abram aí os livros de vocês. Na aula passada a gente viu sobre como utilizar o verbo ter em inglês. Em português, gente, nós temos várias formas aí do verbo ter. Então eu digo eu tenho, tu tens, ele tem, ela tem, né? Eles têm, enfim, então são variações aí do verbo ter. Em inglês eu só vou ter duas formas do verbo ter. Eu tenho have, então eu digo I have, you have, we have and they have. E tenho também o has, certo? Que é o he has, she has, it has. Quando é que a gente utiliza? Ou have ou has. Lembrando que ambos significam a mesma coisa, tá? É o verbo ter. Então, ó, eu tenho aqui a tabelinha. Vocês lembram? Ó, quando eu estou falando I, né? No caso eu utilizo have. Então, I have, eu tenho. You have, ou seja, você tem, né? No caso do ele, ó, o he, que significa ele, né? He has, ele tem. Aí eu já vou utilizar a forma aqui do has, tá? She has, ela tem. It has, ele ou ela, no caso de um objeto, né, de um animal, tem. We have, né? Ou seja, nós temos. E they have, eles têm, certo? Então, vocês vão seguir sempre essa tabelinha aqui, ó. Quando eu tenho o I, o you, o we e o they, eu utilizo o have. E quando eu tenho o he, o she e o it, eu utilizo o has, tá bom? Então, aqui nós temos alguns exemplos, não é isso? Ó. She has an earache, ou seja, ela tem, ó, veja que eu estou utilizando she, né? Eu estou falando ela. Então, ela tem uma dor de ouvido, certo? You have a fever, Anna. Ou seja, você tem uma febre, Ana. Shh. He has a headache. Ou seja, né? Shh. Silêncio, né? Ele tem uma dor de cabeça. We have a rash. Ou seja, nós temos uma coceira, né? Uma alergia aqui na pele. They have a cold, ou seja, elas têm um resfriado, certo? Então, observem aqui que o verbo have ou has, né, dependendo da forma aqui que está sendo utilizado. Então, são alguns exemplos. Aqui embaixo, vocês iam completar essas frases ou utilizando have ou has, né, de acordo com o que a gente viu. Então, aqui, ó, some tourists in our group in Iceland are sick. Ou seja, alguns turistas no grupo em Iceland estão doentes. Então, cada um aqui tem um tipo de doença, um problema aqui de saúde, na verdade. Então, começando aqui, ó. Mr. Johnson has an earache, né? Ou seja, o Mr. Johnson, ele tem o quê? Earache, dor de ouvido, certo? Então, se é o Mr. Johnson, então eu estou dizendo quem? Ele, Mr. Johnson. Quando eu estou utilizando ele, pessoal, que é o he, eu utilizo o quê? O has, né? Eu não utilizo a forma do have, eu utilizo o has. Então, Mr. Johnson has an earache. Quando eu digo assim, ó, his wife, ou seja, a esposa dele. Quem é a esposa dele? Ela, a esposa dele. Ela, certo? Quando eu estou utilizando ela, pessoal, eu utilizo o have ou has. Ó, observem aqui, ó. She, né, que é ela. Ela tem, então é o has. Então aqui eu vou utilizar o has também, tá? Porque a esposa dele é quem? Ela. Então ela eu utilizo o has também. Aqui, ó. Miss Silva and her daughter have or has a rash, né? Ou seja, uma coceira. Então, ó, se é Miss Silva e a filha dela, eu tô dizendo quem? Elas, certo? Miss Silva e a filha dela são duas pessoas. Então, eu utilizo elas. In English, they, ok? They, ele significa tanto eles ou elas. Então, se eu tô falando de duas ou mais pessoas, ó, gente, sempre que eu estiver falando aqui
duas ou mais pessoas, ou seja, eu estiver falando no plural, eu vou utilizar o have, tá? Observem aqui que tanto o we, que é o nós, ou seja, eu e mais outras pessoas, como o you, que também pode ser usado como vocês, ou seja, duas ou mais pessoas. E o they, né, que é o eles ou elas, também são duas ou mais pessoas, ou seja, sempre que eu estou falando de plural, eu utilizo o have, certo? Então, como eu estou falando de duas pessoas, eu vou utilizar o have, ok? Então, Miss Sylvan and her daughter have a rash, ou seja, tem uma coceira, né? Um problema aqui de pele, uma coceira na pele, enfim, alergia. Bobby have or has a cold. Se eu estou falando do Bob, significa que eu estou usando ele, né? Então, Bob, ele tem um resfriado, certo? O Bob tem um resfriado. A mesma coisa de eu dizer ele tem um resfriado. Então, se eu estou falando ele, ou seja, he, eu vou utilizar o has, ok? Então, Bob has a cold, ou seja, tem um resfriado. Bob's sister, ou seja, né, a irmã do Bob. A irmã do Bob é quem? É ela. Então, se a irmã do Bob, ou seja, ela, tem uma febre, eu vou utilizar o has, né? Porque o ela, como a gente viu aqui em cima, ó, she, que significa ela, eu utilizo o has, ok? And I, ou seja, e eu tenho uma dor de cabeça. Help, né? Ajude, ajude. Enfim. Então, eu, quando eu estou falando de mim, eu utilizo have, né? Ó, I have. Então, eu tenho uma dor de cabeça. I have a headache. Help, né? Ajude. Então, have. Ok, pessoal? Na próxima página, vocês tinham que relacionar, né, as questões aqui, os problemas de saúde da atividade anterior com essa atividade. Então, aqui, ó, no primeiro exemplo, deixa eu até aproximar aqui para ficar melhor de ver. Pronto, ó. Aqui, essa primeira mulher, ela tinha o quê? Quem lembra o problema dela? Vamos lá olhar aqui, ó. Nós temos o seguinte. Vamos aqui primeiro iniciando as questões, tá? Mr. Johnson has an earache. Ou seja, o Mr. Johnson ele tem uma dor de ouvido. Qual é a figura aqui que está tendo uma dor de ouvido? Né? Que aparentemente está tendo um problema de ouvido? É esse senhor aqui, né? Então ele deve ser o Mr. Johnson. Ele tá com a mão no ouvido assim, né? Como se estivesse sentindo dor. Então eu vou colocar a letra A, né? Letra A, que é a alternativa lá que corresponde a alguém que é o Mr. Johnson que tá com dor de cabeça. Letra B, né? Letra B. Vamos ver aqui. Na letra B eu tenho o seguinte, ó. His wife has a toothache, ou seja, ela tá o quê? Com dor de dente, né? Tooth significa dente, né? E ache seria aí esse sufixo para dor, certo? Então, uma dor de dente. Então, quem é a esposa dele aqui? Quem é que tá aparentemente com uma dor de dente? É essa senhora aqui, né? Ela tá com a mão assim na boca de quem tá sentindo dor de dente. Então, letra B. Ok? Vou aqui, pronto. Letra B. O próximo, nós temos o seguinte, ó. Miss Silva and her daughter, ou seja, né, a Miss Silva aqui e a filha dela tem uma rash, né, uma alergia aí na pele. Então, rash, quem tá aqui com alergia na pele, vamos ver aqui. Ah, essa senhora aqui, né, e a filha dela, né, estão se coçando. Então, vou colocar a letra C. Ok? O próximo aqui, vamos analisar. Oh, Bob has a cold, ou seja, o Bob ele tem um resfriado. Vamos analisar aqui quem está com resfriado. Então aqui nós temos o Bob, olha só, o Bob espirrando, né, com um lenço aí no nariz. Então eu vou colocar a letra I, letra B. Aqui eu tenho, ó, Bob's sister, não, ou seja, a irmã do Bob, ela tem fever, né, ou seja, uma febre. Então quem tem febre aqui é a irmã do Bob, né? A irmã do Bob tá aqui do lado dele, certo, pessoal? E por último, né, eu tenho uma dor de cabeça. I
Deixa eu só. I have. Deixa eu ver aqui. Uma dor de cabeça. And I have a headache. Help. Então, o que sobrou aqui por último foi letra F. Ok? Letra F. Aqui embaixo, gente, eu pedi para vocês colorirem, né? Para colorir, na verdade, essa figura onde tinha várias crianças, né? Brincando aqui no parque. On the next page, né? Na próxima página, eu tenho o seguinte. Ó, aqui eu tenho uma imagem com alguns cuidados, né? Alguns hábitos de saúde que são importantes no nosso dia a dia. Vou colocar aqui o áudio para vocês ouvirem, tá certo? Então, deixa eu só colocar aqui. Pronto, só um minuto, pessoal. Ok. Lesson 4. Activity 1. Track 18. How to have good hygiene habits. It is important to take care of our bodies and have good hygiene habits. They prevent serious health problems and promote good health. 1. Wash your hands before meals and after going to the toilet. 2. Take a shower every day. 3. Wear clean clothes. 4. Brush your teeth 3 times a day after breakfast, lunch, and dinner. 5. Floss your teeth every day. 6. Clean and cut your nails. Então, aqui nós temos alguns habits, né? Alguns hábitos aqui de saúde, tá? Então, ó, aqui na questão 3, na questão 1, perdão, gente, para mim eu tinha visto 3. Mas enfim, ó, diz o seguinte: look at the test on the table, né? Ou seja, nós vamos ler aqui, na verdade, eu já coloquei o áudio aqui para vocês, né? Nesse tablet. E diz o seguinte: mark the appropriate answer, ou seja, marque a resposta apropriada. Is it a test? Ou seja, it is, né? Tem no texto aqui. Aí vocês vão marcar qual é a resposta correta sobre esses hábitos de higiene. Né? Sobre o que aqui está falando esse texto. Vamos ver aqui, ó. How to have good hygiene habits. Ou seja, né? Como ter bons hábitos de saúde. Ó, it is important to take care for our bodies. Ou seja, é importante, né, cuidarmos do nosso corpo. And have good hygiene habits, ou seja, ter bons hábitos de saúde. They prevent serious health problems, ou seja, né, eles, no caso, os hábitos de saúde, previnem sérios problemas de saúde, certo? And promote good health, e promovem uma boa saúde. Vamos analisar aqui quais são esses hábitos, ó. One, né, o primeiro hábito aqui. Wash your hands before meals and after going to the toilet. Ou seja, lavar, né, as suas mãos antes das refeições e depois aqui de ir ao banheiro, certo? Take a shower every day, ou seja, tomar banho todos os dias. Wear clean clothes, ou seja, usar roupas limpas. Brush your teeth 3 times a day after breakfast, lunch and dinner. Ou seja, escovar os seus dentes 3 vezes ao dia, né, antes, né, desculpa, after, depois, né, depois do café da manhã, do almoço e do jantar, certo? Floss your teeth every day, ou seja, usar o fio dental todos os dias. E por último aqui, ó, clean and cut your nails, ou seja, limpar, né, e cortar as suas unhas. Bom, então esses são alguns hábitos de saúde importantes, né, que são importantes aí para nossa higiene, ok, pessoal? E aqui em cima vocês vão marcar qual é a alternativa que melhor, como é que eu posso dizer? Melhor define o texto, certo? Então, ó, with instructions for a good hygiene, ou seja, né, um texto com instruções para uma boa higiene, né, para ter uma boa higiene, about different children's hygiene habits, ou seja, é um texto que fala sobre os hábitos de higiene de diversas crianças, né, de diferentes crianças. Então, vocês vão marcar aqui qual a alternativa que melhor se encaixa, tá bom?
On the next page, na próxima página, vocês têm um texto aqui que eu vou ler com vocês. E aqui embaixo tem algumas afirmações sobre esse texto. E vocês vão dizer se sim, né? Se essa informação ela é verdade, is true, ok? Ou se não, se it's false, né? Se as informações forem falsas, ok? Então vamos aqui, ó. How to deal with a rash using natural remedies. Ou seja, né? Como lidar aqui com uma rash, nós vimos que é uma alergia, né? Alergia aqui na pele. Usando remédios naturais. Deixa eu até aumentar aqui. Pronto. E diz o seguinte, ó. Take a look at 5 natural things you can to alleviate a rash. Ou seja, né, dê uma olhada aqui em 5 coisas naturais que você pode fazer para aliviar aí a sua coceira, né? A sua alergia. Ó, né? Apply a cold cloth or a nice pack to the area. Ou seja, né, você pode aplicar ó, cold clothes, né, um pano úmido, um pano gelado, tá? Ou uma bolsa aqui, aquelas bolsas de gelo, né, na área. Então, se você está com aquela região coçando, com alergia, você pode colocar aí um pano úmido, né, um pano aqui com gelo ou uma bolsa com gelo, tá bom? Sobre a área. Take a bath with oatmeal or baking soda in the water. Ou seja, você pode tomar um banho aqui com aveia, né? Ou você pode colocar também bicarbonato de sódio na água, certo? Use cool chamomile tea to make a compress on the area. Ou seja, você pode colocar aqui um chá de camomila, né, para fazer uma compressa aqui sobre a área. Você pode umedecer o pano e aí você coloca, né, com chá de camomila sobre a área. Put some arnica cream on the area. Ou seja, você pode colocar também um creme de arnica sobre a área. Né? E por último aqui, 5. Drink a lot of water to detox your body. Ou seja, né, beba muita água para desintoxicar o seu corpo, certo? E aqui vamos às afirmações, que vocês vão dizer que se sim ou se não, certo? Se realmente é assim no texto ou não. Ó, the text gives instructions to deal with a problem. Ou seja, o texto, ele dá instruções para lidar com um problema. Sim ou não? Vocês vão dizer aí. It is organized into long paragraphs. Ou seja, né, o texto, né, ele é organizado em longos parágrafos. Sim ou não? Isso é verdade ou não? Então, vocês vão circular aqui. Ó, there are questions and answers in the test. Ou seja, tem perguntas e respostas no texto. Tem perguntas e respostas? Então, vocês vão dizer se sim ou se não. E por último aqui, deixa eu diminuir um pouquinho. Pronto. The test is organized into items with numbers. Ou seja, o texto ele é organizado em itens, né, com números. Então, ele é separado por números aqui de itens. Então, vocês vão dizer se sim ou se não. E por último, eu tenho o seguinte, ó. Match the instructions in activity 2 to the pictures. Ou seja, vocês vão relacionar aqui as instruções da atividade 2, certo? Ou seja, as instruções do próprio texto. Então, 1, 2, né? 1, 2, 3, 4 and 5. Então, esses 5 itens vocês vão relacionar com essas 5 figuras, tá bom? Então, por exemplo, uma banheira aqui com água, né, que nós vimos aqui. Fala de banheira aqui, qual é a questão que fala? Ah, professor, eu sei que a letra B diz o seguinte, ó, take a bath, ou seja, né, coloque uma banheira com aveia, né, e com bicarbonato de sódio aqui na água. Então, vocês vão lá e colocam number 2, ok? Aqui. E assim sucessivamente. Vocês vão colocando os números nesses quadradinhos de acordo com a imagem. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Essa foi a nossa atividade de hoje, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato com a tia. Então, bye bye. See you in the next class.